Olá, gente boa! Estamos iniciando aqui pela TV APP mais uma conversa sobre a PEC 06 de 2019, que é a chamada reforma da Previdência. O que nós temos em vários momentos dito que não é uma reforma, é acabar de vez com a possibilidade de nós nos aposentarmos. No programa passado, a gente passou uma síntese junto com o Dr. Ludmar sobre o que significa e qual o impacto desta reforma da Previdência sobre os trabalhadores e trabalhadoras, principalmente nós do serviço público. E hoje, nós, mais uma vez, vamos fazer essa conversa com vocês e temos aqui novamente aí conosco o Dr. Ludmar. Obrigada aí, doutor, por estar aí junto com a gente. Também o Celso. O Celso é dirigente aqui da APP Sindicato, nosso secretário de municipais, né? Porque nós, da APP Sindicato, representamos, para além da rede estadual, professores e professoras, funcionários e funcionárias, nós também representamos mais de 200 municípios de todo o Paraná, que também englobam aí professores e professoras em sua grandíssima maioria, né, Celso? E também funcionários e funcionárias de escola. E hoje a gente vai se ater principalmente às regras de transição e ao final do nosso programa nós vamos conversar um pouco sobre os questionamentos que vocês deixaram na live de 14 dias atrás. Tá ok, gente? Então, assim, para começar, já de cara, Ludmar, obrigada aí por mais uma vez estar aí junto com a gente. E como é que, em síntese, para o pessoal que não acompanhou a nossa transmissão passada, como é que, em síntese, hoje, um professor ou uma professora se aposenta e como é que vai ficar hoje? A regra geral aí, hoje, e como é que ela fica com a reforma da Previdência? Então, boa tarde a todas e todos que estão assistindo. Nádia e Celso, a questão é o seguinte: hoje nós temos algumas regras diferentes, tá? A professora hoje, ela se aposenta nos regimes próprios de Previdência, ela se aposenta com 25 anos de contribuição e 50 de idade. O professor com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Uma funcionária de escola, uma servidora, ela se aposenta com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Um servidor, um funcionário de escola, se aposenta com 35 e 60. Para aqueles que ingressaram antes de 15 de dezembro de 98, existe uma regra de transição, que se ele tiver 25 anos de serviço público, 15 na carreira e 5 no cargo, ele se beneficia de uma regra que a cada ano que passar do tempo mínimo de contribuição, por exemplo, uma professora que tiver 26 anos, ela se aposenta com 49. E assim acontece com o professor, assim acontece com o funcionário e a funcionária. Essas são as regras. Nós temos também, na base da APP, vários servidores que são estatutários, mas que não têm regime próprio. Ou são CLTistas e também não têm regime próprio, estão no regime geral. Então, no regime geral é um pouco diferente. No regime geral não existe hoje o requisito de idade mínima. Então, a professora com 25 anos de contribuição, ela se aposenta, o professor com 30 anos de contribuição se aposenta, a funcionária com 30 anos de contribuição se aposenta, o funcionário com 35 se aposenta. O problema é que eles estão sujeitos a uma regra chamada fator previdenciário. Quanto mais jovens eles se aposentarem, menor o valor da aposentadoria. Então, essas são as regras gerais hoje. Nós estamos falando em aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Não vamos falar da aposentadoria por invalidez, tal, porque isso é uma questão, outra questão. Isso é tanto para quem é da rede estadual quanto para a rede municipal. Quem é estadual, quem é municipal, e quando eu falo do regime geral, que é administrado pelo INSS, todos os trabalhadores vinculados ao regime geral. Que são todos os trabalhadores da iniciativa privada, são servidores estatutários sem regime próprio, são servidores públicos CLTistas, é o trabalhador rural, é o autônomo, né, que também está vinculado, é o profissional liberal que também está vinculado. Na proposta do governo, em síntese, deixam de existir essas regras e passa a existir uma única regra permanente. Qual que é a regra permanente? É da aposentadoria por idade exclusivamente. Diz que as pessoas, a professora ou o professor se aposentará aos 60 anos, a servidora se aposentará aos 62, ou a trabalhadora da iniciativa privada aos 62, assim como a professora e o professor da iniciativa privada aos 60, e o homem aos 65 anos de idade. Então, só haverá aposentadoria por idade. E o tempo mínimo de contribuição será de 20 anos, né, de contribuição. E aquele servidor, aquela servidora que se aposentar por essa regra, ele terá uma aposentadoria de 60% da média aritmética simples de todo o período de 94 para cá, acrescido de mais 2% a cada ano de contribuição, além dos 20 anos.
Exemplo, uma pessoa que se aposente com 30 anos de contribuição, ela terá 60%, mais 2% dos próximos 10 anos, portanto, ela terá mais 20 anos, mais 20 pontos, 20%. Então, essa pessoa se aposentaria com 80%. Hoje, pelas regras atuais, essa pessoa se aposentaria com 100% da média. Uhum. Isso, na verdade, então, esta regra aí da contagem aí, para a gente saber com quanto que a gente vai se aposentar. Então, nós, hoje, para quem entrou depois de 2003, se aposentaria com a média de 80% das maiores contribuições, desde 94. Né? E quem com a nova legislação, com a reforma previdenciária, iria então pegar e fazer a média de todas as contribuições desde 94. Então, é isso mesmo. Hoje, né, naqueles servidores que se aposentam pela média, que são basicamente os que ingressaram depois de 2003, ou os trabalhadores vinculados ao regime geral da Previdência, ou mesmo aqueles que ingressaram antes de 2003 e que não tenham 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo, eles se aposentam pela média aritmética. Do quê? Dos 80% melhores salários de contribuição. Usando a linguagem do pessoal da saúde, atualiza-se todos os valores e descarta os 20% piores. Então, às vezes, a pessoa trabalhou, dos 30 anos, ela trabalhou 6 anos ganhando bem menos, esses 6 anos são descartados, e a média é feita em cima dos outros 24. Na nova proposta, não. Na nova proposta, a média será feita de todo o tempo a contar de julho de 94 para cá. O que leva as pessoas a pensar, às vezes, se devem ou não averbar um tempo que estão trazendo de fora. Porque se ela ganhava muito pouco nesse tempo anterior, ao ela averbar esse tempo, ela puxará a média para baixo. A média já é cruel, porque a média já, se nós pensarmos nos planos de carreiras, que são hoje que a pessoa começa ganhando menos e progressivamente vai ganhando mais, ou então se nós pensarmos as pessoas que têm o quinquênio, né, que no começo não ganham nada e pode chegar a ganhar 50%, isso tudo entra na média aritmética e, portanto, reduz significativamente a média. Eu penso, às vezes, até na questão do PDE, por exemplo. Sim. O PDE que acaba dando um ganho maior lá no final, na hora de fazer uma média, essa média será puxada para baixo. É danado, é muito nocivo, né? E isso também vai afetar as nossas redes municipais, né? Tanto professores quanto funcionários, né, Celso? Boa tarde, Nádia, Ludmar, ouvintes aí da TV APP. Então, Ludmar, acho que essas regras, como você falou, ela não atinge apenas o servidor público da rede estadual. Ele atinge todos e, no nosso caso, que abrangemos mais de 200 redes municipais, né, principalmente a maioria dos municípios onde estão no regime geral de previdência, que não se aposentam por regime próprio, mas sim pelas regras do INSS. Inclusive, até há uma controvérsia que a gente até discute, que essa mudança, né, que os municípios assumem o regime próprio, o regime geral de previdência, acabam tirando do servidor público nos municípios o direito de se aposentar com as regras de servidor público. Acho que esse é um desafio, inclusive, novo nessa regra. Mas, Ludmar, você comparando toda a luta que nós fizemos no ano passado em relação à reforma da Previdência apresentada pelo Temer, essa regra apresentada pelo Bolsonaro é muito mais grave. Acho que se a gente começar, né, a comparar, se a regra era ruim e nós mobilizamos toda a sociedade e impediu, né, como é que você olha nesse cenário aqui, essa regra apresentada pelo Bolsonaro, que diz que é para tirar privilégios, né? Como é que você avalia isso? Então, eu concordo com o Celso quando ele fala da questão de um servidor estatutário estar no regime geral da Previdência. Eu considero inconsistente isso, e há outras pessoas que consideram também. Porque se o artigo 40 da Constituição fala em servidor público, ele está falando de todos. Então, mesmo que essas pessoas fossem lá para o INSS, seria o INSS um administrador do regime, e não que tivesse que mudar as regras. Eu uso sempre a expressão que quando um prefeito, e só 2.100 municípios no Brasil têm regime próprio, quando um prefeito opta por jogar os seus servidores lá no regime geral da Previdência, ao fazer isso, ele está mudando os direitos desses servidores. Comparando, eu acho que as duas PECs são muito ruins para os trabalhadores. Mas comparando, eu diria que essa aqui ela afeta muito mais a vida dos trabalhadores como um todo. E afeta os trabalhadores urbanos, rurais, a dona de casa, a professora ou professor,
o servidor público do regime geral, o servidor, todos são atingidos, tá? Mas eu diria que realmente essa é muito pior por algumas razões. Tanto na regra geral, que lá na regra geral estabelecia a possibilidade, mantinha a possibilidade também de ter aposentadoria até por tempo de contribuição, mas ela, mesmo na aposentadoria por idade, ela era menos nociva. Essa é uma questão. Outra questão que me parece muito importante, que a gente precisa, não dá para esquecer isso também, eu digo que mesmo na reforma feita em 98, 2003, e a proposta do ex-presidente, nenhuma delas elas mexiam numa questão muito importante, que era o pacto de solidariedade entre gerações. Exatamente. Que significa o quê? Que aquele trabalhador que está trabalhando, ele está contribuindo para pagar a aposentadoria daquele que está aposentado. Na nova proposta, isso muda. Na nova proposta, ele tem um artigo que diz que será instituído o regime de capitalização. O regime de capitalização significa que cada trabalhador, cada trabalhadora, seja da iniciativa privada, seja do serviço público, ele criará sua conta, como se fosse uma poupança, e ele gerará a sua aposentadoria lá na frente. Então rompe com o pacto de solidariedade. Mas quando o Celso fala em comparativo, vou fazer um outro. As regras de transição são muito piores aqui. Lá tinha basicamente uma regra de transição, dizendo que as pessoas teriam que trabalhar um tempo adicional sobre aquele que estava faltando. Nas regras de transição, nós vamos até poder falar um pouco mais de cada uma delas, nas regras de transição atual, eles têm um aumento progressivo da idade e do tempo de contribuição para as pessoas. Então, quando a pessoa está chegando no momento de se aposentar, descobre que não vai se aposentar. Vou usar um exemplo que, no caso dos servidores públicos, principalmente aqueles que ingressaram, aqueles que ingressaram até o dia 31 de dezembro de 2003, na versão atual, no modelo atual, e na versão da PEC 287, que era lá de 2006, dizia o seguinte, dizia que o servidor, aliás, vamos dizer assim, o que é a regra hoje? O servidor que ingressou até 31 de dezembro de 2003, se no momento da aposentadoria ele tiver, além da idade e o tempo mínimo de contribuição, ele tiver também 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo, ele se aposenta com a integralidade da última remuneração. Lembrando que a integralidade da última remuneração para um professor do Estado, por exemplo, é o vencimento básico adicional para o tempo de serviço, a média das horas extraordinárias, a proporcionalidade do adicional noturno. Isso seria a integralidade da aposentadoria. E outros servidores, as médias das gratificações, por exemplo, da gratificação em atividade em saúde, outras gratificações de produtividade lá na Secretaria do Abastecimento. Na proposta nova que está aí, que está no Congresso Nacional, ele rompe com isso. Ele diz que a pessoa que tiver 30 anos de contribuição, uma servidora, 55 anos de idade, tiver 20 anos de serviço público, tiver 5 anos no cargo, ele pode se aposentar. Hoje ele pode se aposentar. Mas para ele ter direito à integralidade da última remuneração e à paridade, que é a igualdade de tratamento com o servidor ativo, ele terá que trabalhar até a nova idade mínima. A professora ou o professor terá que trabalhar até 60 anos, a servidora ou a trabalhadora da iniciativa privada terá que trabalhar até os 62. No caso, essa regra se aplica só aos servidores públicos. A servidora terá que trabalhar até os 62 e o servidor terá que trabalhar até 65. Então, uma pessoa que hoje tem, vamos dizer assim, tem 55 anos de idade e tem 34 anos de contribuição e tem 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo, daqui a um ano ela se aposentaria com a integralidade da remuneração. Se passar essa reforma do jeito que está, para ela ter direito à integralidade da remuneração, ela terá que trabalhar mais 7 anos. Terá que trabalhar até os 62 anos de idade se for uma mulher e os outros a mesma sequência. Se ela não completar esse requisito da nova idade mínima, ela vai se aposentar pela nova regra, que é essa da média dos 60% mais 2% a cada ano de contribuição. Então, é muito nocivo. E as outras regras de transição, Nádia, Celso, pessoas estão ouvindo, elas trabalham com idade e tempo. Regra de transição, para deixar claro, é para aqueles que estão no sistema hoje. Porque aqueles que ingressarem a partir do momento que for promulgada a emenda constitucional, eles só entrarão na regra nova. Né? Essa regra aí da aposentadoria por idade, com 60% mais 2% a cada ano de contribuição. As regras de transição são para os atuais. Em todas elas, há um regramento, que é a idade mínima, tempo mínimo de contribuição e mais a somatória dos dois. No caso agora, por exemplo, um servidor público, um funcionário de escola hoje, ele precisa ter 30 anos de contribuição e 56 anos de idade. E a somatória que dá 86. Daí a pessoa fala, é óbvio, né? 30 mais 56, 86. Só que a partir
a partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima será elevada para 57 anos de idade ser mulher e 62 anos ser homem. E a partir de 2020, a pontuação essa dos 86 e 96, né, ela será aumentada em 1 ponto a cada ano. Vai para 87. 87 e assim sucessivamente. Então, você fica correndo Quando a pessoa e está nunca chegando chega. no momento de se aposentar, pode não ter mais o direito, né? Eu até fiz um exemplo aqui, que eu vou aproveitar e colocar. Por exemplo, uma servidora que hoje, em 2019, tenha 55 anos de idade e 28 anos de contribuição. Daqui a 2 anos, tá, ela se aposentaria com proveitos integrais em 2021. Tá? Pelas novas regras, ela precisaria hoje somar 86 pontos entre idade e tempo de contribuição, o que ela não tem. Sim. Mas ela poderia, em 2021, ter isso. Só que a partir de 2020, a somatória de pontos será crescida de 1 ponto por ano. Então, em 2020 não será mais 86, será 87. Em 2021... Aliás, em 2019 é 86, em 2020 é 87, em 2021 é 88. Essa servidora, em 2021, ela terá apenas 87 pontos. Então, ela vai ter que trabalhar mais um ano para completar os 88. Só que, pela regra, ao ela ficar mais um ano será aumentado nessa somatória. Isto é no regime geral? Isto é nos 2 regimes. Nos dois regimes. Então, nós temos assim... Temos no serviço público, no regime próprio, nós temos como base uma regra de transição, que é basicamente essa aqui. Tá? Uma regra de transição, que é essa aqui, e um remendo naquela regra de transição do artigo 6º. Vamos nós, então, situar o nosso povo que está nos acompanhando. Então, nós temos aí uma regra de transição para quem é do regime próprio de previdência, ou seja, o nosso povo que é concursado e que tem uma administração própria do seu regime previdenciário. Por exemplo, quem contribui com a Paraná Previdência, né? Ou nos municípios, se tiver o regime próprio previdenciário, né, Celso? Isso. Então, ali nós temos uma regra de transição. Apresenta para nós qual é a regra de transição para quem é do regime próprio de previdência. Do regime próprio de previdência é essa, que eu acabei de falar. Faz em síntese, então. Então, ela é o que é? A pessoa tem que ter, hoje, como regra de transição, ela precisa ter uma servidora, ela precisa ter 56 anos de idade e 30 de contribuição, e a somatória que deu 86. E esse número será aumentado a partir de 1º de janeiro de 2020, progressivamente 1 ano a cada ano aumentará 1 ponto. No caso da professora e do professor, a professora deverá ter hoje 51 anos de idade, ser mulher, e 56 anos de idade, ser homem. Tá? E aí, 25 pontos, tá? E aí também a somatória, que também vai crescendo, né? Chegando ao quê? No caso, o servidor vai chegar em 105 pontos, a servidora em 100 pontos, a professora em 95 pontos e o professor em 100 pontos. O que significa, e mais, ela diz que é uma lei complementar, depois que a pessoa atingir esses pontos máximos, uma lei complementar vai dizer qual a forma para aumentar isso. Mas, Ludmar, e até assim, acho que só nessa questão da regra de transição, importante que também tem uma armadilha, mais uma armadilha, que garante o direito de se aposentar, mas não necessariamente o direito de receber, né? Porque há uma mudança significativa no cálculo dessa aposentadoria. Sim. Quer dizer, a forma, o valor, o quanto você recebe, tanto, né, quanto servidor público, depois no regime geral de previdência, você já não aposenta mais nem com a integralidade da média, né? Você tem um percentual, né, que essa nova regra estabelece. Acho que é importante explicar isso, porque parece uma armadilha que a propaganda oficial diz, não, você terá o direito de se aposentar. Mas quando você olha a regra integral, né, é difícil se aposentar e mais difícil ainda será receber. Então, vamos pegar um exemplo. Hoje, uma servidora, uma trabalhadora vinculada ao regime geral da Previdência, hoje, com 30 anos de contribuição e 56 anos de idade, ela foge do fator previdenciário e se aposenta com a integralidade da média. Uma outra servidora que esteja em regime próprio e que ingressou depois de 2003, ela não terá direito à integralidade da última remuneração. Mas se ela cumprir os requisitos, por exemplo, 30 e 55, ou a servidora ou a professora 25 e 50, ela se aposenta com a integralidade da média. Na nova proposta, não. Se ela não cumprir esses outros requisitos que é da pontuação,
que é a somatória de pontos que vai aumentando progressivamente, ela se aposentará pela regra comum, a nova regra comum. Qual que é a nova regra comum? Reafirmando, é que diz que terá 60% da média de todo o período, hoje é de 80% dos melhores salários de contribuição, a média de todo o período, e será acrescido 2% a cada ano. Então, essa professora que tenha 25 anos e não cumpra os requisitos da pontuação para conseguir receber essa integralidade, ela vai se aposentar com essa regra. Ela tem 25 anos. O que acontece? Ela vai ter 60% por conta dos primeiros 20 anos e mais 10% por conta dos outros 5 anos. Então, ela terá 70% da média na aposentadoria se ela não preencher os outros... Da média de todas as todo o contribuições período a contar de 94. julho de 94 para cá. Seja no serviço público, seja o tempo que ela trouxe da iniciativa privada, ou seja o tempo que ela trouxe do rural, por exemplo, né? Que depois nós vamos falar um pouquinho dessa questão de como observar a questão rural e tal. Então, essa é a questão. E esse exemplo de aumento de pontuação, ela está no regime geral também. Então, no regime geral, nós temos 3 regras de transição, na verdade. Mas, em resumo, todas elas significam isso. É a pessoa ter a idade mínima, ter um tempo mínimo de contribuição, ter essa somatória de pontos e ir aumentando, né, até chegar em 105 pontos o homem e até 100 pontos a mulher, né, que é essa soma da idade e tempo de contribuição, para que ela possa ter direito à integralidade da média. Se não completar isso... Né, então, aquilo que nós fizemos uma simulação de um servidor outro dia, que quando ele estava chegando para completar o requisito, já não era mais. E ele foi, e ele não conseguiria chegar. Mesmo que ele chegasse na compulsória, ele não conseguiria. Então, ele vai se aposentar pela nova regra, que é essa da média de 60% mais 10%. Mas eu queria, Celso, só para a gente não perder essa oportunidade, eu usei o exemplo de uma servidora comum. Sim. Eu queria usar o exemplo de uma professora, por exemplo, uma professora do regime próprio. Que em 2019 ela tenha 24 anos de contribuição e 49 anos de idade. Então faltaria um ano. Em 2020 poderia se aposentar com integralidade e paridade se tivesse os 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. Pelas novas regras, ela já começa dizendo que ela vai ter que ter 51 anos de idade e 25 de contribuição. Certo. Então já aumentou um ano. Já aumentou Então ela já não se aposenta mais em 2020. Ela se aposentaria em 2021. Em 2019, precisaria somar 81 pontos, que é 25, eu falei 51 e 25, 26. Então, ela teria que somar 81 pontos, tá? 26 e 55, por exemplo. Então, além dela ter essa idade e esse tempo mínimo, ela precisa fazer a somatória. Então, já não é mais 25, é 26, por exemplo. Ou é 56, ou é 52, para poder somar os 81 pontos. Em 2020, ela terá 75 pontos. 2020, porque ela vai ter 50 anos de idade e 25 de magistério. Dá 75. Só que ela precisa ter 81 pontos para se aposentar. Então, essa professora, se não cumprir os requisitos lá, ela vai se aposentar pela nova regra da média, embora já estando no sistema. Nós temos aí, então, né, uma regra de transição básica para quem é do regime próprio, 3 regras básicas para quem é do regime geral. Mas aí muita gente aí vai estar nos perguntando, tá, mas eu já tenho o direito adquirido, porque eu já estou aí, pronta para me aposentar. Ou então, porque eu já estou já há muitos anos contribuindo, ou eu só contribuí com regime próprio. Temos direito adquirido? Em que situação tem direito adquirido? Então, alguém até perguntou assim, eu já estou contribuindo, tenho direito adquirido? Não, em Previdência, direito adquirido se só tem quando se cumpre todos os requisitos. Então, uma professora, hoje, para ela se aposentar, ela precisa ter 25 anos de magistério e 50 de idade. E precisa ter também 10 anos de serviço público e 5 no cargo, para ela se aposentar. Então, ela tem direito adquirido de se aposentar e, nesse caso, ela se aposentaria pela média aritmética simples dos 80% maior salário de contribuição. Para ela ter direito adquirido hoje a se aposentar pela integralidade da última remuneração, ela precisaria ter os 25 anos de magistério, os 50 de idade, 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. Isso daria para ela o direito adquirido de se aposentar. Mas, como já foi dito aqui, ela tem direito adquirido a se aposentar. Tem uma série de outras coisas que ela não tem direito adquirido. Por exemplo, na proposta, eles estão aumentando a contribuição previdenciária. Estão aumentando a contribuição para 14%. No Serviço Público Federal pode chegar a 22%.
Para os servidores estaduais e municipais, de imediato vai ser 14. Isso significa o quê? Eu tenho direito adquirido a me aposentar, vou me aposentar. E aí eu me aposento. Pelas regras atuais, tudo que a pessoa ganhar além do teto do INSS, que é R$ 5.839,45, ela contribui com a Previdência. Então o primeiro ataque está aqui. Ela vai descontar mais para a Previdência, então ela terá uma redução no valor na prática. Se ela decidir não se aposentar e continuar trabalhando, hoje ela recebe o chamado abono de permanência, que é o quê? Que é a devolução da integralidade da contribuição previdenciária que ela faz, no caso dos servidores do Estado vinculados ao Paraná Previdência, quem tem regime próprio nos municípios, a integralidade. Pela proposta, é uma das coisas que sai da Constituição. Ele diz que a lei complementar poderá dizer qual é o valor desse abono de permanência. Que pode ser, de repente, dizer que ao invés de ser a integralidade da contribuição, pode ser 10% da contribuição. E daí significa mais uma redução. Então essa é uma armadilha aí, né? E tem outra armadilha importante, Celso. Assim, que nós estamos falando em idade mínima para se aposentar, 60 anos a professora e o professor, 65 anos o homem e 62 anos a mulher, mas nós temos que lembrar que tem um dispositivo ali que diz que toda vez que o IBGE apurar um aumento da expectativa de vida em um ano, tá, aumentará em um ano a nova idade mínima também. Então, na verdade, a Nádia introduziu aqui a nossa conversa exatamente o que é isso. Nós não estamos... A gente falava lá que a reforma do Temer era uma contra-reforma, né? Hoje nós falamos que isso aqui é uma demolição. Porque o atual modelo de previdência, como seguro social, como proteção social, na prática ele deixa de existir e retarda muito, fazendo com que muitas pessoas não vão conseguir se aposentar. Exatamente. Esse que é o grande problema, né? De fato, o que a gente vê, você colocou, isso é um desmonte, né? Ele não é uma reforma. Porque reforma pressupõe melhorar. Na realidade, está demolindo aqui. A Vera Lúcia... Ela fez uma pergunta aqui, que eu acho que a gente vai responder mais adiante, que é como fica a junção de tempo privado com tempo público, né? Você é servidor público e junta tempo privado nesse processo de aposentadoria, né? Mas, de certa forma, o que vai valer mesmo é a média dessas contribuições, né? Dependendo do tempo que você entrou, né? Mas, efetivamente, você vai levar em consideração o cálculo dessa... né, da soma dessa contribuição. Com esse agravante que você colocou, né? Preocupação de saber se vale a pena juntar esse tempo, porque se ele é uma média e o valor foi muito pequeno, né, você pode ter uma redução significativa dos proventos. Né? E eu acho que esse debate, só acrescentar aí, Ludimar, o 105 significa 40 mais 65. Ou seja, 40 anos de contribuição. Porque a gente fica falando, né, vai ter pontos e pontos, mas quando você transforma esse ponto em idade e tempo de contribuição depois dessa reforma trabalhista, as pessoas não vão se aposentar. Né? Acho que é aquela máxima lá de trabalhar até morrer e morrer de trabalhar. Então vamos pensar, é isso mesmo, 40 anos de contribuição mesmo na regra permanente para poder ter direito à integralidade da média, e no caso, mesmo na regra de transição, é bem observado isso, porque 105 pontos significa a soma de 40 e 65, ou de 65, ou de 60 e 45. E daí nós temos que lembrar o quê? Que nós temos, na iniciativa privada, por exemplo, nós sabemos que as pessoas não mantêm um vínculo por 30, 40 anos seguidos. Vai interrompendo. O próprio Diese aponta que em um ano civil, 12 meses, a pessoa fica carteira assinada 9 meses. Nós temos, O por exemplo, PSS, os PSS. O PSS que interrompe, às vezes fica meio ano sem ter aula, às vezes fica 3 meses. Isso vai somando. Agora, a questão importante a ser dita também é que existe o princípio da reciprocidade entre os regimes de previdência. Então, o tempo de um regime de previdência pode ser levado para o outro, tá? Com essa ressalva. Se a gente dizia, averbe o seu tempo, hoje nós temos que ter um pouco de cautela, porque se a pessoa ficou trabalhando anos ganhando salário mínimo, por exemplo, e hoje ganha 2 salários mínimos, ela tem que analisar se vale a pena, para fins do cálculo, para fins de obter o direito, não há problema. Se vale a pena ela averbar ou não o tempo. Alguém perguntou também, e eu aproveito para responder, já estamos falando em averbação, como é que fica essa questão? Então, é possível, tempo de CLT, tempo de PSS, tempo do regime geral trazer para o regime próprio, tempo do regime próprio levar para o regime geral. Alguém perguntou se o tempo rural, como é que fica trazer o tempo rural para um regime próprio de previdência ou para o regime geral? Se foi reconhecido o tempo, por exemplo, de 8 anos, foi reconhecido o tempo de 8 anos na zona rural,
esse tempo ele pode ser averbado, tanto no regime geral como no regime próprio. Tá? Pode ser averbado. Hoje tem uma diferença. Se ele for usar esse tempo no regime geral da Previdência, ele não precisa pagar a contribuição previdenciária. Se ele for utilizar esse tempo num regime próprio de Previdência, a exigência do INSS que ele pague a contribuição referente a todo esse período, com juros e correção monetária. Daí a outra questão que ele tem que fazer a avaliação, vendo a planilha do INSS, saber se vale a pena, compensa para ele, até pela nova forma de cálculo, pagar a contribuição previdenciária para trazer para cá. Nós temos aí várias questões aí que foram apresentadas na transmissão passada e que você já foi respondendo, já foi trazendo presente. Mas me parece assim que o mais importante que nós precisamos abordar aqui é de que nós precisamos estudar não só as nossas transmissões, os debates que estão sendo feitos, é que vão ajudando a vocês compreenderem a reforma da Previdência e de que forma ela vai impactar na sua vida. O mais importante é que a gente estude. Peguem a PEC 06 de 2019. Peguem o material que a gente vai disponibilizando na página da APP, no material que o DIESE vem produzindo, a Central Única dos Trabalhadores, a CNTE, várias entidades vão produzindo material, vão produzindo críticas a esta reforma para que vocês comecem a perceber de que, gente bonita, nós vamos trabalhar até morrer. E nós, se formos nos aposentar, nós vamos nos aposentar com o mínimo de recurso. Porque quando eu fui professora lá e recebia R$162 por mês, com o salário de 2.500 que eu tenho hoje, vou fazer a média, vou me aposentar com o quê? Com o salário mínimo. E o reajuste desse salário mínimo na hora de eu estar aposentada vai ser o mínimo. Porque a reforma da Previdência desindexa o índice de reajuste do salário dos aposentados e aposentadas. Então, gente bonita, é muito grave o que está sendo proposto. Mas nós não precisamos ainda sair correndo, né, e dizer, olha, o mundo acabou. Porque ainda tem condições de nós fazermos o enfrentamento. É ou não é verdade, Celso? Não, com certeza. O que nós estamos falando aqui, em tese, é o que o governo propõe. Isso. Mas da mesma maneira que o Temer apresentou a sua proposta e dizia que ela seria aprovada imediatamente, e nós tivemos todas as mobilizações, todas as lutas e conseguimos impedir, nesse momento também acontecerá isso. Para isso, as pessoas precisam saber que uma coisa é a propaganda que o governo apresenta, que está acabando com privilégios, que está melhorando, que está nivelando as regras. Nivelando, sim, ele está nivelando. Ninguém mais vai se aposentar, as pessoas vão morrer de trabalhar e trabalhar até morrer. Isso é o nivelamento que ele está propondo. Esse é o nivelamento que nós não queremos. Nós queremos, sim, mudanças que façam com quem tem dívida, faça a contribuição. Mas eu queria chamar ainda, Nádia, a atenção para uma outra questão, que o modelo que está apresentado, o Ludimar colocou, e já foi dito já na etapa anterior, que ele quebra o princípio da solidariedade. Mas, além de criar o princípio da solidariedade, fazer com que cada pessoa se vire com a sua própria contribuição, com a sua capitalização, ele também, ao fazer isso, ele destrói o próprio sistema que já existe de regime próprio. Por quê? Porque qual é a regra que garante a sustentabilidade de um regime próprio? É fazer com que sempre tenha alguém novo sendo concursado, ingressando, ou mesmo no INSS, no Regime Geral de Previdência. A partir do momento que as novas pessoas vão para um regime separado, quem é que vai continuar contribuindo para manter a sustentabilidade do próprio sistema? Então, é uma pergunta que acontece, nós temos na categoria muitos aposentados, e queria abordar essa questão, que diz assim, não, mas como eu já estou aposentado, essa regra não vai me atingir, não vai, não preciso me preocupar. Como é que você avalia, então, nessa situação em relação àqueles que já estão aposentados?
Né? Pode ficar tranquilo ou tem que estar aqui, como a Nádia falou, correndo aqui? Né? Eu tenho a resposta, mas né, quero ver a sua posição. As outras questões, todas que eu falei, foi sem juízo de valor. Né? Mas essa questão ela precisa ser interpretada. Né? Então, os aposentados, eles não podem pensar que a situação deles está resolvida. Primeiro por essas questões que eu falei, né? Que é a própria questão da alíquota de contribuição previdenciária, que vai aumentar, pode reduzir o teto, portanto, daí o desconto ainda é muito maior, mas, sobretudo, a garantia da sustentabilidade do pagamento dos benefícios previdenciários. Tá? Por quê? Porque nós não temos a garantia de que haverá recurso para pagar, ou mais do que isso. Com essa flexibilização geral, sem essa flexibilização geral, nós sabemos que os aposentados do Paraná já estão no 3º ano sem reajuste, né? Estão sem reajuste. E isso pode se aumentar, porque é uma forma de diminuir o custo para os regimes. Você ir achatando as aposentadorias. E aí nós precisamos lembrar de outros países onde aconteceu exatamente isso. Vamos lembrar da Argentina, da Grécia, vamos lembrar do Chile, né? E outros exemplos tantos. O Chile, a questão principal é porque eles adotaram o regime de capitalização e hoje as pessoas estão recebendo as aposentadorias, o equivalente a 300, 400 reais do Brasil. Então, na verdade, os aposentados, eles não podem ficar conformados achando que a situação deles está resolvida, assim como aqueles que já completaram os requisitos para se aposentar. Exatamente. Porque embora a Constituição diga que não pode ser tirado o direito adquirido da pessoa, que é o caso da aposentadoria, mas podem fazer algumas manobras para prejudicar essas pessoas com redução de valores, até porque a própria emenda constitucional, quando ela diz que haverá lei complementar, ela diz que a lei complementar disporá também sobre a composição dos proventos. Então, por exemplo, se hoje nós dizemos que, quando eu falei no começo, o provento de um aposentado, de um professor, é composto do vencimento base, adicional por tempo de serviço, média de horas extraordinárias, adicional noturno, tá? Pode ser que venha uma lei complementar que diga que isso não é mais. Que é só salário. Que é só vencimento, por exemplo. Pode vir. Não é impossível que seja isso, né? Há muitas mentes férteis aí falando isso. E outra questão que eu quero reafirmar, tudo que a gente está dizendo aqui, como já foi dito pelo Celso, tudo que foi dito aqui é daquilo que consta de uma proposta que está lá no Congresso Nacional. E que nós não podemos, em hipótese alguma, dar como aprovada. Isso. Porque se a gente der como aprovada isso, não precisa nem de fazer debate. Cada um vai cuidar da sua vida. Nós temos que entender que a sociedade, lá em 2016, 17, 18, a PEC 287 não foi aprovada, não porque o presidente da República não quis aprová-la, mas porque houve mobilização social. Houve gente no Congresso Nacional, houve gente nos aeroportos, houve gente nas rodoviárias, houve gente em todos os lugares. Na Casa do Deputado. Casa de deputado, casa de senador, né? E todos. Sabe? Mas agora nós temos uma realidade um pouco diferente, porque eles acabaram de ser eleitos e têm 4 anos pela frente. Então a luta é muito maior agora do que foi lá em 2016, 17, 18. Mas enfim, nós não temos medo de lutar, Isso. né? E aí a gente já deixa o convite aí para vocês no dia 18, na segunda-feira da semana que vem, lá na Assembleia Legislativa, de manhã, às 9 horas, nós vamos fazer uma grande audiência pública lá na Assembleia Legislativa, onde cada um e cada uma de vocês que tenha condição de participar, venha, participe. Nós vamos ter aí algumas autoridades em Previdência, assim como o Ludimar está aqui hoje conosco, né? Nós também teremos autoridades em Previdência conversando conosco na audiência pública lá na Assembleia Legislativa. Segunda-feira da semana que vem, dia 18, às 9 horas da manhã. E vocês, funcionários e funcionárias que estão nos acompanhando, amanhã no nosso programa Funcionários em Foco, às 17 horas, nós vamos tratar deste tema. Como é que fica para você, funcionário e funcionária, se aposentar hoje e como é que fica se essa reforma da Previdência for aprovada. Para isso, nós precisamos conversar, saber como é que fica e fazer muita luta, né? Chamar a atenção das nossas merchandising aqui, que no dia 15, Cianorte está organizando, a partir das 19 horas, no sindical Cianorte, um debate também com o Sandro do Diese, que está fazendo esse debate sobre a questão da Previdência. E no dia 16, no sábado, o Núcleo Sindical de Paranavaí também está chamando toda a região para fazer esse amplo debate em Paranavaí, lá na Unipar, né, com manhã e tarde. Então, é importante que as pessoas possam participar, mas não apenas se apropriando da informação.
socializando a informação para o Uhum. conjunto de pessoas, para a família, para os amigos, para os vizinhos, para os estudantes, porque muitas pessoas às vezes ficam intertidas com o que a televisão está falando, com uma propaganda bonita, maravilhosa, se encanta, mas quando percebe a realidade, elas, né, aí sim que elas se mobilizam. Então, para que não seja tarde, para ela só perceber a realidade, quando ela tentar se aposentar depois que isso for aprovado, vamos evitar que se aprove. Acho que é esse o grande desafio. Então, a ideia dessas nossas lives, desses nossos momentos de debate, é para que a gente se aproprie da informação, mas para que a gente socialize a informação, para que mais pessoas entrem nessas mobilizações. Exatamente. Nós vamos fazer muito mais transmissões aqui na TV APP sobre a reforma da Previdência para que vocês, cada um e cada uma, possa ter ainda mais informações. Compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo aí com os nossos colegas, com todos e todas, para que, assim como o Celso falou, a gente se aproprie desse material e compartilhe, debata com os nossos colegas, para que na hora que tem a mobilização, todo mundo vá para a rua, faça esse debate. Ludmar, muito obrigada aí por mais uma vez você se dispor a estar conosco. A gente sabe aí que você tem aí agendas agora, Cascavel, Campo Mourão, toda a região metropolitana aqui, área norte também, né? Londrina, Maringá, Guarapuava e por aí vai. O Celso também já passou aí os vários debates que também estão acontecendo. E você que está nos acompanhando, compartilhe esse vídeo, tá joia? Participem sempre que vocês tiverem a oportunidade dos debates que vão acontecer sobre a reforma da Previdência lá na região. E, gente bonita, cada vez que vocês encontrarem um deputado federal, um senador aqui do Paraná, lá na região de vocês, chega nesses deputados, converse com eles e pergunte para eles: escuta, camarada, tu é a favor da reforma da Previdência? Se tu é a favor, tu quer que eu fique trabalhando até morrer, porque é literalmente isso que vai acontecer. Ok, gente? Nós precisamos conversar com os deputados, pedir para que eles se posicionem contrários à reforma da Previdência. É assim que a gente vai fazendo a luta, tá bom? Celso, obrigada. Eu agradeço a atenção aqui de todo mundo, chamando aqui a atenção das nossas redes municipais aqui, que a nossa luta, mesmo que às vezes o deputado não vá na cidade, mas nós temos em cada município as câmaras municipais, isso mesmo, os vereadores, que nós devemos fazer com que eles aprovem moções contrárias a essa reforma da Previdência, que cobrem os deputados, porque o deputado ele foi, e o senador ele foi eleito pelo voto dos munícipes. Então, comece na sua escola, né, na sua comunidade, nas câmaras municipais cobrando, porque essa cobrança ela vai chegar em Brasília e vai fazer com que essa proposta não seja aprovada. Com certeza, é isso mesmo. Gente boa, beijo no coração de vocês, compartilhem esse vídeo, vamos debatendo esse material todo aí nas escolas, com os nossos colegas, nos nossos bairros, porque é desta forma, com informação e com luta, que nós vamos derrotar esta reforma da Previdência que vai acabar com o futuro da nossa aposentadoria. É com luta e é com muito trabalho. Beijo no coração e até a próxima. Ludmar, mais uma vez, obrigada aí pela tua participação. Celso, estamos na luta, gente.